Donna Ellen Brown Winger era descrita por todos como uma mulher magnética, de sorriso radiante e dotada de um instinto maternal profundo que guiava sua vida. Após anos de uma busca angustiante pela maternidade, ela e seu marido, Mark Winger, um bem-sucedido engenheiro nuclear, finalmente realizaram o sonho de adotar a pequena Bailey em junho de 1995. O casal vivia em um bairro de classe média alta em Springfield, Illinois, e aparentava ser a imagem da estabilidade e felicidade doméstica. No entanto, essa harmonia foi subitamente interrompida apenas 3 meses após a chegada do bebê. Em uma tarde de agosto, o que começou como um incidente perturbador em uma van de traslado evoluiu para uma cena de crime brutal dentro do santuário da família Winger. O caso, que inicialmente foi encerrado pela polícia como um ato heróico de legítima defesa, escondia camadas de traição e uma trama meticulosamente calculada que levaria anos para ser desvendada. Donna Ellen Brown nasceu em Hollywood, na Flórida, em 10 de novembro de 1963. Ela era a filha mais velha de Sarah Jane Brown e Robert Brown, crescendo em um ambiente judeu unido e afetuoso, ao lado de suas irmãs Jenny e Michelle. Desde a infância, Donna demonstrou possuir um instinto maternal muito forte e um desejo profundo de construir sua própria família um dia. Seus conhecidos a descreviam como uma pessoa magnética, dona de uma personalidade extrovertida e gentil que iluminava qualquer ambiente onde ela entrasse. Mesmo enfrentando o divórcio de seus pais quando tinha 17 anos, ela manteve laços constantes de lealdade e proximidade com todos os membros de sua família. Na vida adulta, ela se estabeleceu profissionalmente na área médica, trabalhando como técnica em instrumentação cirúrgica. Em 1988, Donna concordou em ir a um encontro às cegas organizado por seu colega de trabalho, Greg Winger, que desejava apresentá-la ao seu irmão, Mark. Mark Allen Winger, nascido em Elyria, Ohio, em 26 de novembro de 1962, era um homem brilhante. Ele possuía um diploma de bacharel em física pelo Instituto Militar da Virgínia e havia servido recentemente por 1 ano na Coreia como tenente. A impressão que Mark causou em Donna foi imediata, pois ele se mostrava um homem inteligente, bem-sucedido e com um excelente senso de humor. Além da atração mútua, ambos compartilhavam os mesmos valores familiares, o que os levou a um noivado rápido em junho de 1988. Eles se casaram em 4 de março de 1989 e logo se mudaram para a cidade de Springfield, no Illinois, devido a uma oferta de trabalho que Mark recebeu. Em Springfield, o casal comprou uma residência no bairro de Westview Drive, uma comunidade de classe média alta conhecida por ser segura e acolhedora. Donna encontrou emprego no Memorial Medical Center e a vida deles parecia perfeita para o início de uma família. Apesar de toda a estabilidade financeira, Donna e Mark enfrentaram uma jornada dolorosa de 6 anos, tentando conceber um filho biológico sem sucesso. A infertilidade foi um golpe devastador para ambos, pois os dois nutriam o sonho de ter uma casa cheia de crianças. No entanto, a vida lhes reservava um caminho diferente através da adoção, um processo que Donna passou a enxergar como sua verdadeira vocação. A oportunidade surgiu quando um médico que trabalhava com Donna comentou que tinha uma paciente adolescente que desejava entregar seu bebê para adoção a pais amorosos. Donna e Mark adotaram a pequena Bailey Elizabeth Winger em 1º de junho de 1995. O dia em que trouxeram a bebê para casa coincidia com o aniversário de noivado do casal. Donna estava transbordando felicidade e sentia que Bailey sempre deveria ter sido sua filha, adaptando-se instantaneamente à rotina da maternidade. Mark também parecia radiante em seu novo papel de pai, documentando cada pequeno momento da bebê com fotos e vídeos. Durante esse período de transição, a melhor amiga de Donna, Diane Schultz, tornou-se uma figura central de apoio. Diane, que Donna conhecera no hospital, auxiliava nos cuidados diários com Bailey e agia como uma tia para a criança.
A vida familiar foi abalada no final de agosto de 1995, apenas 3 meses após a adoção. Donna havia viajado para a Flórida com Bailey para visitar seus pais, e sua mãe decidiu contratar um serviço de transporte para levá-la do aeroporto de St. Louis de volta para casa. O motorista da BART Transport, encarregado da viagem, foi Roger Lee Harrington, um homem de 27 anos que trabalhava na empresa há pouco tempo. O trajeto transformou-se em um pesadelo constante. Harrington começou a agir de maneira perturbadora, relatando visões de mortes, mutilações e bombas em carros. Ele mencionou a existência de um espírito divino chamado Dom, que o incitava a praticar atos malignos. Além do comportamento verbal bizarro, Harrington dirigia de forma perigosa, ultrapassando os limites de velocidade e freando bruscamente, o que fez Donna temer pela vida de Bailey. Ele também fez avanços inapropriados, falando sobre festas sexuais e convidando Donna para participar. Ao chegar em casa, Donna estava visivelmente abalada e relatou o ocorrido para Mark. Mark insistiu para que ela escrevesse todos os detalhes do encontro em um depoimento manuscrito, visando criar um registro oficial da má conduta do motorista. O casal, então, entrou em contato com o dono da empresa de transporte e registrou uma reclamação formal, o que resultou na suspensão de Harrington de suas funções. Nos dias seguintes, a família começou a receber ligações anônimas, onde o interlocutor apenas respirava pesadamente, o que aumentou a sensação de que estavam sendo perseguidos pelo ex-motorista. A tragédia definitiva ocorreu na tarde de 29 de agosto de 1995. Mark Winger estava em casa sozinho e afirmou que estava se exercitando em uma esteira no porão da residência. Por volta das 16h27, ele efetuou uma chamada desesperada para o serviço de emergência 911. Em um estado de profunda histeria, Mark relatou aos atendentes que havia acabado de atirar em um homem que estava atacando sua esposa dentro de casa. De acordo com sua versão dos fatos, ele ouviu um estrondo vindo do andar de cima enquanto corria na esteira. Ao subir para investigar, ele teria passado pelo quarto do casal e visto a bebê Bailey sozinha sobre a cama, o que era algo que Donna jamais faria em condições normais. Seguindo os gritos que vinham da sala de jantar, Mark afirmou ter visto um estranho parado sobre Donna, golpeando-a repetidamente na cabeça com um martelo. Mark declarou que correu para pegar sua arma, uma pistola semiautomática, calibre 45, e disparou contra o intruso para interromper a violência brutal. O agressor caiu de costas no chão, e Mark relatou que ele ainda parecia tentar se levantar, o que o levou a disparar um segundo tiro fatal. Quando os primeiros policiais chegaram à cena, encontraram um cenário devastador e sangrento. Donna Winger estava caída de bruços na sala de jantar, cercada por uma grande poça de sangue e com o crânio gravemente ferido por pelo menos 7 golpes. Próximo a ela, Roger Harrington estava estendido de costas com 2 ferimentos de bala na cabeça. O martelo utilizado no crime foi identificado como pertencente aos próprios Wingers e estava caído no chão, encharcado de sangue. Na mesa da sala de jantar, os investigadores notaram a presença de uma caneca amarela de viagem e um maço de cigarros, itens que foram posteriormente identificados como sendo de Harrington. Do lado de fora, o carro de Harrington estava estacionado na contramão em frente à casa, contendo um bilhete com o endereço e o nome de Mark, indicando um horário marcado para as 16h30. Embora Donna e Harrington ainda estivessem respirando com dificuldade, quando o socorro médico chegou, ambos estavam em estado terminal. Roger Harrington faleceu no caminho para o hospital, enquanto Donna resistiu por cerca de 1 hora antes de ter seu óbito confirmado pela equipe médica. O ambiente na residência de Springfield após o crime era de puro caos e desespero. O oficial Dave Barringer, um dos primeiros a responder ao chamado, percebeu que a cena seria rapidamente alterada pelos paramédicos e decidiu tirar 3 fotos Polaroid com sua câmera pessoal para documentar a posição original das vítimas. Os detetives Charlie Cox e Doug Williamson assumiram a liderança da investigação
e encontraram Mark Winger em estado de choque, balançando-se para frente e para trás em um dos quartos. Mark perguntou repetidamente aos detetives quem era o homem que ele havia baleado e, ao saber que se tratava de Roger Harrington, exclamou horrorizado que aquele era o motorista que vinha assediando sua esposa durante toda a semana. Essa revelação pareceu amarrar todas as pontas soltas da história para o detetive Cox, que já conhecia Harrington por problemas anteriores em um parque de trailers e o considerava um homem de temperamento agressivo e instável. A nota detalhada que Donna havia escrito sobre a viagem perturbadora na van foi encontrada afixada na geladeira, servindo como uma evidência documental crucial para motivar a teoria de vingança de Harrington. A polícia concluiu preliminarmente que Harrington havia retornado à casa para se vingar pela perda de seu emprego, resultando no confronto fatal onde Mark agiu em legítima defesa. Com base nesse cenário aparentemente claro, as autoridades decidiram encerrar a investigação em menos de 48 horas, classificando Donna como vítima de um assassino perturbado e Mark como um herói que salvou a própria vida e a de sua filha. Apesar do consenso quase absoluto, o sargento Doug Williamson foi o único oficial a expressar dúvidas e inquietações sobre a cena do crime. Ele notou com estranheza a absoluta ausência de sinais de arrombamento nas portas ou janelas da casa, questionando como um invasor supostamente violento teria conseguido entrar de forma tão silenciosa e desimpedida. Nos meses que se seguiram à tragédia, Mark Winger começou a apresentar uma série de atitudes que despertaram a atenção de familiares e observadores próximos. Apenas 5 meses após o assassinato de Donna, ele contratou Rebecca Simic, uma jovem de 23 anos de idade, para atuar como babá residente nos cuidados com a bebê Bailey. O que deveria ser uma relação estritamente profissional, evoluiu com uma rapidez surpreendente para um envolvimento amoroso, resultando em uma gravidez pouco tempo depois da contratação. Em uma mudança radical de vida, Mark optou por abandonar suas raízes no judaísmo e converteu-se ao cristianismo, cerimônia que antecedeu seu casamento com Rebecca em outubro de 1996. Durante as visitas de apoio, a família de Donna observou comportamentos que consideraram bizarros para um homem em luto, como o fato de Mark assistir repetidamente a filmes de extrema violência, como Pulp Fiction, que continham cenas gráficas de tiroteios e sangue. Além dessa frieza emocional, Mark iniciou um processo sistemático de distanciamento entre a pequena Bailey e os parentes de sua falecida mãe. Ele chegou a enviar uma carta formal a Sarah Jane, mãe de Donna, proibindo terminantemente que a criança a chamasse de vovó, alegando que tal termo o fazia se sentir mal. No âmbito financeiro, Mark obteve benefícios significativos com a morte da esposa, recebendo o valor de $150 mil, referentes a uma apólice de seguro de vida, além de $25 mil de assistência estatal às vítimas. Simultaneamente, ele moveu um processo civil de indenização multimilionária contra a BART Transport, alegando negligência da empresa ao contratar um motorista que ele afirmava ser um assassino perigoso. A investigação avançada sobre o caso foi retomada anos depois devido a uma série de novas evidências e falhas processuais que vieram à tona. Mark Winger visitava a delegacia de polícia com uma frequência considerada incomum para um caso encerrado, sempre fazendo perguntas específicas sobre se a investigação ainda poderia ser reaberta e insistindo na devolução de sua arma utilizada no crime. Enquanto isso, no âmbito do processo civil, a empresa BART Transport contratou seu próprio perito em análise de manchas de sangue, cujos resultados apontaram inconsistências graves e impossibilidades físicas no relato original fornecido por Mark. Ao tentarem revisar as provas para um novo inquérito criminal, os detetives descobriram com perplexidade que as evidências físicas originais coletadas na casa haviam sido entregues aos advogados de Mark anos antes e estavam oficialmente desaparecidas. Contudo, a peça fundamental que forçou a reabertura definitiva do caso foi o depoimento voluntário de Diane Schultz,
em fevereiro de 1999. Schultz, que fora a melhor amiga de Donna, confessou às autoridades que mantinha um caso extraconjugal intenso com Mark Winger, o qual se iniciara cerca de um mês antes da morte da esposa. Ela revelou detalhes sombrios sobre a mentalidade do amante naquela época, afirmando que Mark havia comentado com ela em diversas ocasiões que a vida de ambos seria muito mais fácil se Donna simplesmente morresse, indicando uma premeditação que a polícia ignorara completamente no início. A revelação dos segredos de Mark Winger começou a ganhar contornos mais sombrios quando a investigação avançada se aprofundou no plano de engenharia criminal que ele havia meticulosamente arquitetado. Diane Schultz, em seus depoimentos voluntários, confessou detalhes perturbadores sobre a premeditação do crime. Ela revelou que Mark sugeriu que ela deveria desempenhar um papel específico na trama. Ela seria a pessoa responsável por entrar na residência e encontrar o corpo de Donna Winger. Segundo o plano inicial de Mark, esse evento ocorreria enquanto ele estivesse fora da cidade, garantindo assim o seu álibi perfeito. O engenheiro nuclear não via a morte da esposa como um ato emocional, mas como uma solução logística para que ele e Diane pudessem ficar juntos sem as complicações de um divórcio. Dias antes da tragédia de agosto, Mark afirmou explicitamente para sua amante que precisava encontrar uma maneira de colocar aquele cara, referindo-se a Roger Harrington, dentro de sua casa. A profundidade desse relacionamento clandestino foi comprovada por registros telefônicos extensos, que mostraram que o casal trocou 845 minutos em ligações no período que cercou o crime. Testemunhas e registros de hotéis também confirmaram que os dois foram vistos saindo de quartos de hotel juntos antes da morte de Donna, demonstrando que o caso era muito mais frequente e intenso do que Mark admitira inicialmente. Na manhã do dia do assassinato, especificamente em 29 de agosto de 1995, Mark fez uma ligação final para Diane no trabalho e fez uma pergunta carregada de significado, querendo saber se ela o amaria independentemente do que acontecesse. Após o crime, em um momento de frieza absoluta durante o velório ou encontros posteriores, Mark puxou Diane de lado para sussurrar que havia feito aquilo por eles e comentou, com um misto de alívio e arrogância, que acreditava que a polícia havia caído em sua história. O pilar central que eventualmente derrubou a narrativa de Mark Winger foi a descoberta e análise das 3 fotografias Polaroid tiradas pelo oficial Dave Barringer. Estas fotos foram tiradas de forma intuitiva pelo policial com sua câmera pessoal antes que os paramédicos removessem os corpos da cena do crime. Quando os detetives finalmente examinaram essas imagens anos depois, perceberam que elas eram a prova irrefutável de que Mark mentira. As fotos documentavam que a posição dos pés e da cabeça de Roger Harrington estava exatamente na direção oposta, ou seja, 180 graus de diferença, em relação ao que Mark descrevera em seu depoimento oficial. Mark alegara que Harrington estava ajoelhado sobre Donna e que, ao ser baleado, caíra para trás deixando os pés próximos à cabeça da esposa. No entanto, as imagens mostravam Harrington estendido em uma posição que tornava a versão de Mark fisicamente impossível. Complementando as provas visuais, a análise técnica dos respingos de sangue indicou uma sequência de eventos muito diferente. O padrão de distribuição do sangue sugeria que Harrington fora atingido por projéteis de calibre 45 enquanto já estava incapacitado no chão ou em uma posição de recuo, e não durante um ataque ativo contra Donna. Além disso, as fotografias revelaram que Donna Winger estava caída de bruços no chão da sala de jantar. Essa evidência forense contradizia diretamente o relato emocional de Mark, que afirmara ter embalado a esposa moribunda em seus braços após o ataque, um gesto que teria deixado marcas e posições de corpo diferentes das registradas nas Polaroids. A desmistificação completa da cena do crime envolveu a realização de testes acústicos rigorosos dentro da residência dos Winger. Investigadores e familiares testaram a alegação de Mark
de que ele ouvira o ataque e os gritos de Donna enquanto corria na esteira no porão. Os resultados provaram que o som de uma queda ou de uma luta no andar de cima era praticamente inaudível para alguém que estivesse usando equipamentos de exercício no porão devido ao ruído do motor e da movimentação. A investigação avançada também descobriu que Roger Harrington não invadira a casa, mas fora convidado por Mark naquela tarde sob o pretexto de uma reunião para resolver a queixa profissional. A conduta de Harrington ao chegar na casa era totalmente inconsistente com a de um assassino. Ele estacionou seu carro em frente à residência, em plena vista, embora na contramão. Mais revelador ainda foi o fato de ele ter entrado na casa carregando uma caneca amarela de café e um maço de cigarros, objetos que indicavam que ele esperava uma conversa e não um confronto violento. Os peritos forenses concluíram que o martelo, embora fosse a arma que causou a morte de Donna, foi provavelmente utilizado após os tiros para encenar a cena de um ataque perpetrado por Harrington. A análise minuciosa da gravação da ligação para o 911 forneceu uma prova sonora arrepiante. Era possível ouvir Harrington gemendo ao fundo enquanto Mark falava com o despachante. Mark desligou a chamada abruptamente sob a desculpa de que o bebê estava chorando, mas os investigadores acreditam que ele usou esse silêncio para desferir o segundo tiro fatal ou finalizar o ataque sem que os operadores ouvissem. Essa teoria foi corroborada pelo depoimento de uma vizinha que relatou ter ouvido 2 disparos distintos com um intervalo de aproximadamente 5 minutos entre eles, sugerindo uma execução pausada e calculada e não uma reação rápida de legítima defesa. Diante do peso esmagador das novas evidências forenses e testemunhais, a justiça finalmente agiu. Mark Winger foi preso em seu local de trabalho em 23 de agosto de 2001, exatos 6 anos após os crimes. No momento da prisão, às 11 horas da manhã, ele estava em seu escritório no Departamento de Segurança Nuclear quando os oficiais ordenaram que ele saísse com as mãos para o alto. Mark foi formalmente indiciado por 2 acusações de homicídio em primeiro grau pelas mortes de Donna Winger e Roger Harrington. O juiz estabeleceu uma fiança de $10 milhões, uma quantia extremamente elevada que refletia a gravidade das acusações. Jeffrey Gelman, um amigo de infância de Mark, recusou-se a pagar o valor necessário para sua libertação, um gesto que Mark ressentiria profundamente. Enquanto Mark aguardava o julgamento na prisão, sua segunda esposa, Rebecca Simic, inicialmente manteve sua crença na inocência do marido. Ela acreditava que a polícia estava cometendo um erro terrível e que Mark estava sendo injustamente alvo de uma investigação falha. No entanto, a acusação tinha em mãos o que considerava a prova definitiva do ardil de Mark, o bilhete encontrado no carro de Harrington, que indicava o horário das 16h30. Para os promotores, esse papel não era o registro de uma perseguição, mas a prova de que Harrington fora atraído para uma armadilha mortal sob falsos pretextos, servindo como o peão em um plano de execução dupla. O julgamento de Mark Winger teve início no mês de maio de 2002, ocorrendo quase 7 anos após as mortes violentas de sua esposa e de Roger Harrington. Um dos momentos mais impactantes do processo foi o depoimento de Diane Schultz, que compareceu ao tribunal em um estado emocional visivelmente abalado. Apesar de a defesa ter tentado descredibilizá-la, apontando seu histórico de internações e tratamentos de saúde mental, os jurados consideraram suas declarações sinceras e fundamentais para entender a motivação do réu. A estratégia da promotoria concentrou-se em provar que Mark não havia reagido a uma surpresa, mas sim executado um plano arquitetado com precisão. Os promotores argumentaram que Roger Harrington nunca foi um agressor, mas sim um acessório utilizado por Winger para validar o seu álibi de legítima defesa e encobrir o assassinato de Donna. Para sustentar essa tese, foram apresentadas as evidências físicas que demonstravam que Harrington não portava armas ao entrar na casa, carregando apenas itens inofensivos de uso pessoal. Após a apresentação de todas as provas e depoimentos,
o júri retirou-se para deliberar por um período de 13 horas. Em 29 de maio de 2002, o veredito foi finalmente lido, declarando Mark Winger culpado por 2 acusações de homicídio em primeiro grau. No mês de agosto do mesmo ano, a sentença definitiva foi proferida, condenando o ex-engenheiro nuclear à prisão perpétua, o que no estado de Illinois significa vida natural na prisão, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Para a família de Roger Harrington, o resultado representou o fim de uma agonia que durou quase uma década, permitindo que o nome do jovem fosse limpo perante a sociedade. Eles haviam suportado anos de vergonha e isolamento, sendo vistos como parentes de um assassino, quando na verdade Roger era uma vítima inocente de uma armadilha cruel. Mesmo cumprindo sua sentença de prisão perpétua, o comportamento calculista de Mark Winger não cessou, demonstrando que sua necessidade de controle permanecia intacta. No ano de 2006, enquanto estava encarcerado, ele tentou organizar um novo crime ao procurar um colega detento chamado Terry Hubble para atuar como intermediário em um plano de assassinato por aluguel. Os alvos de sua vingança eram Diane Schultz, por ter revelado a verdade às autoridades, e seu antigo amigo de infância Jeffrey Gellman, que se recusara a ajudá-lo com o pagamento da fiança após sua prisão inicial. Winger produziu um documento manuscrito de 19 páginas, que continha instruções extremamente detalhadas sobre como os crimes deveriam ser cometidos. O plano previa o sequestro de Diane, que seria forçada a gravar declarações e escrever cartas afirmando que havia mentido no tribunal e que Mark era inocente. Após a obtenção dessas falsas evidências, ela deveria ser executada. Essa nova trama criminosa foi descoberta porque o detento Hubble decidiu colaborar com as autoridades e entregou o manuscrito detalhado aos responsáveis pela segurança da prisão. Em junho de 2007, Mark Winger enfrentou um novo julgamento por solicitação de homicídio e foi condenado a uma pena adicional de 35 anos de reclusão, que deveria ser cumprida simultaneamente à sua pena de prisão perpétua. Diante da revelação definitiva da natureza perversa de Mark, sua segunda esposa, Rebecca Simic, tomou medidas drásticas para proteger a si mesma e a seus filhos. Ela obteve o divórcio e realizou a alteração legal de seu sobrenome e do sobrenome de todas as crianças para Simic, seu nome de solteira, em um esforço para cortar qualquer vínculo simbólico com o assassino. Rebecca passou a atuar em organizações de apoio a famílias de encarcerados, tratando a si mesma e aos filhos como vítimas sobreviventes do engano de Mark. O desfecho mais emocionante para a história das vítimas ocorreu no ano de 2019, quando Bailey Winger, já na fase adulta de sua vida, conseguiu finalmente se reconectar com seus avós maternos, Sarah Jane e Ira Dresser. Mark havia passado anos impedindo qualquer contato entre a neta e a família de Donna, mas a iniciativa de Rebecca permitiu que esse reencontro acontecesse na Flórida. Aos 24 anos de idade, Bailey pôde conhecer seus primos e tias, descobrindo que Sarah Jane ainda guardava suas fotos de bebê em destaque na cozinha como prova de que nunca deixaram de amá-la. Esse restabelecimento de laços restaurou o vínculo familiar que havia sido brutalmente rompido pela manipulação de Mark Winger, permitindo que a memória de Donna fosse honrada através da convivência de sua filha com aqueles que a amavam.